Olá, queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da quinta semana da Quaresma. Novamente nos é proposto o Evangelho de João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas o homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. É interessante observarmos que, durante esse período quaresmal, principalmente nos evangelhos de domingo, a samaritana, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, nós entramos em contato com as obras de Cristo. No texto do cego de nascença, no diálogo entre o cego e as autoridades religiosas de Jerusalém, o cego vai dizer: Entretanto, nunca se ouviu falar de alguém que curasse um cego de nascença. É interessante observarmos que Jesus realizou tantos prodígios e sinais, coisas extraordinárias, bodas de Caná, a cura do filho do oficial, sem nem ir ter contato com o filho do oficial, ou seja, sem ir na casa do oficial, só mediante a sua palavra. Tantas pessoas que foram curadas e libertadas dos demônios, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. É interessante tantos sinais que Jesus realizou no meio deles e eles não acreditaram. Negaram veementemente que Jesus era, no mínimo, alguém enviado por Deus. Poderiam não acreditar que ele fosse o Filho de Deus, porque até então a concepção de Filho de Deus mesmo era algo impensável para o povo hebreu. Seria algo impensável Deus assumir a matéria, porque a matéria, o corpo, mora o pecado. Portanto, seria inconcebível Deus habitar na matéria. Nós hoje, depois de tantos anos de uma interpretação teológica, entendemos que Maria recebeu a purificação do pecado original para que seu ventre pudesse ser preparado para receber o Filho de Deus. Ou seja, Jesus não encarnou no pecado. Jesus encarnou num corpo livre do pecado. Mas isso é toda uma interpretação que nós temos ao longo de 2000 anos de uma visão teológica. Eles não tinham isso, sem dúvida nenhuma. Mas mediante todas as atitudes de Jesus, todas as suas ações, todos os sinais que ele realizou, eles não foram capazes de enxergar em Jesus o Filho de Deus. É interessante como muitas vezes nós podemos ficar presos às nossas crenças, às nossas visões de mundo, como as autoridades religiosas de Jerusalém ficaram. Eles estavam presos às suas tradições, aos seus mandamentos, a tudo aquilo, às suas prescrições, a tudo aquilo que eles tinham criado a partir da interpretação do Decálogo, dos 10 mandamentos. E isso o cegou a tal ponto que mesmo Jesus realizando sinais, mesmo Jesus realizando curas, mesmo Jesus realizando libertações, eles não conseguiram ver em Jesus.
Isso é um alerta para nós. Devemos tomar muito cuidado para que a nossa visão de mundo, a nossa interpretação da Escritura, ou mesmo das nossas visões diante das pessoas, os nossos pré-conceitos, nos levem muitas vezes à cegueira. Devemos tomar muito cuidado para que isso não ocorra. Deus se utiliza sempre das pessoas e nós temos que ficar muito abertos a isso. Muitas vezes Deus pode estar usando alguém do nosso lado e porque nós conhecemos a pessoa, porque nós temos os pré-conceitos dessas pessoas, nós podemos nos fechar a elas e não ver a ação de Deus através delas em nossa vida. Portanto, que nós possamos ter o nosso coração aberto a Deus e às pessoas para poder identificar muitas vezes através do discernimento que provém de uma vida de oração, identificar muitas vezes a ação de Deus na nossa vida através das pessoas que nos cercam ou até mesmo de pessoas que possam cruzar o nosso caminho. Se nós nos fecharmos a essa experiência e acharmos que pela nossa adesão a Cristo nós temos o conhecimento real de quem Ele é e não precisamos mais interpretar os sinais que Ele nos dá através dos outros, nós podemos muitas vezes nos fechar à ação de Deus na nossa vida. Que nós não façamos isso, que nós não incorremos no mesmo erro que o povo hebreu correu. Que Deus os abençoe, tenham todos um ótimo dia.